Nós tivemos hoje o depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que tinha amparo aí de uma decisão da Justiça que permitiria, inclusive, que ele não comparecesse, e comparecendo, ele não teria necessidade de responder, dar respostas verdadeiras, ele poderia não querer responder determinadas questões e agora, no começo da tarde, ele decidiu interromper o depoimento. E nós vamos falar sobre a situação da CPI agora com o Diogo Schelp, que é comentarista aqui da Jovem Pan. Diogo, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. Bom, Diogo, como já se esperava, o ex-governador do Rio de Janeiro aproveitou boa parte do depoimento dele para criticar o governo federal, tanto nessa questão de repasse de recursos. Ele falou que o governo deixou os estados à margem. Ele citou o caso Marielle Franco, agora na coletiva que ele deu depois da saída do depoimento, ele voltou a falar sobre isso, que a morte dela ocorreu quando a Força Nacional estava lá, né, que havia toda uma estratégia para combater a criminalidade no Rio de Janeiro. Eu queria saber como você viu, do ponto de vista político, a posição de Witzel. Bom, o ex-governador Wilson Witzel deitou e rolou na CPI, né, porque ele falou o que quis nos primeiros questionamentos, que foram basicamente questionamentos dos senadores de oposição, fizeram muitas perguntas para levantar a bola para o Witzel criticar a atuação do governo federal. Então, falando das dificuldades dos governadores em gerir, né, em combater a pandemia, sem uma coordenação nacional, sem o apoio do governo federal. Então, ele pôde falar tudo isso, fazer esses ataques, fazer essas críticas, e quando as perguntas começaram a ser mais duras em relação a ele, em relação às acusações contra ele, aos desvios de recursos, né, com o envolvimento dele, e com ataques mais duros por parte de senadores governistas na CPI, ele pegou o habeas corpus debaixo do braço e deu tchau e se mandou, né? Ficou sem resposta, sendo que conseguiu dar a mensagem dele, que foi basicamente a de atacar o governo federal. Nós tivemos um momento, inclusive, de bate-boca dele, Renan Calheiros e Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Nós vamos ouvir novamente agora a sonora desse momento. Foi um momento de tensão lá no depoimento e depois nós comentamos. Vamos conferir. Eu quero saber do governador se Vossa Senhoria se sente inibido em função da presença desses senhores aqui. Nossa, quanto carinho, diferença, hein, senador, relator? Quanto eu não estou dando a palavra a Vossa parabéns, Excelência. Trate assim todo mundo. Eu não estou dando a palavra a Vossa Excelência. Não me interrompa, por favor. Não trate assim todo mundo. Não me interrompa. Estou pedindo isso para o senhor, mais nada. Seu pai parece que não lhe deu educação. Não me interrompa. Diferente da sua, graças a Deus. Eu não faço aqui a menor questão de que o senador Flávio Bolsonaro esteja ou não presente, muito menos... Não, se for reservado, eu vou estar presente também, Bruno. Não entendi, senador. Se for reservado, eu vou estar presente também. Eu sou senador da República. Senador, o senhor pode estar presente onde o senhor quiser. A minha questão aqui não é pessoal. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Que lindo discurso. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. O senhor me respeita, senador. Experiência não tem a ver com idade. O senhor me respeita. O senhor me respeita. O senhor aprendeu. O senhor me respeita. E aí, Diogo, como é que você viu essa discussão? Que aí foi direto, né? Não dá para assumir um lado numa discussão dessas, né? Com 3 pessoas aí com um passado comprometedor, basicamente são os rotos falando dos esfarrapados, mas realmente uma cena lamentável no Senado da República, um chamando o outro de mimado, o outro de sem educação, o Flávio Bolsonaro também fazendo interpelações ali, inclusive questionando ali o presidente da sessão, né, Omar Aziz, pela condução da CPI. Enfim, foi um dos momentos mais lamentáveis aí desse depoimento, que, como a gente viu, só teve uma versão, não avançou nada na questão do uso de recursos federais pelos estados, que é um dos objetos da CPI.
Inclusive, o Wilson Witzel questionou a forma como foram conduzidas as investigações que acabaram resultando até no impeachment dele. Ele questionou do ponto de vista político o impeachment como foi. Ele lembrou, inclusive, uma live que o presidente fez do exterior, o criticando, carreatas que levaram a população a ficar contra ele também. Ele colocou tudo no nível de uma disputa política entre ele e o presidente Bolsonaro. E eu acho que vale lembrar que Witzel foi eleito, ele era desconhecido politicamente, exatamente no embalo da popularidade do presidente Bolsonaro e da proximidade que ele teve com ele naquela época, não é? Exatamente, o Wilson Witzel aparecia em Santinhos ali ao lado de Flávio Bolsonaro, na época também candidato. Eu estava na Arábia Saudita na época, quando o presidente estava visitando a Arábia Saudita, Denise, e vi ali, estava ali no quebra-queixo ali, que é aquele momento em que os repórteres, né, vão entrevistar o presidente, vi a maneira como o presidente ficou exaltado. Naquela ocasião tinha aquele episódio do porteiro, né, que havia dado um depoimento falando enfim, de milicianos que estavam entrando e visitando a casa do presidente. Todos aqueles depoimentos foram citados, né, esse episódio do porteiro foi citado pelo Witzel aí na CPI, e Witzel fez justamente essa tentativa de vincular tudo o que aconteceu com ele, a cassação dele, inclusive, a uma perseguição política que teria partido do governo federal. Então ele falou, por exemplo, da questão de intervenção na Polícia Federal, ele fez várias insinuações a esse respeito, e deixou aberto ali, além de sair na hora que quis, deixou aberto a possibilidade de participar de uma sessão fechada com segredo de justiça na CPI, para dar informações sobre essa possível, né, essa suposta intervenção federal, a intervenção do governo federal na polícia no estado do Rio de Janeiro. Vamos ver qual vai ser o encaminhamento agora, porque depois, quando ele decidiu interromper o depoimento, aí já não teve mais a retomada aí dessa possibilidade de prestar depoimento exclusivo, né, portas fechadas, talvez dando mais informações, mas a gente percebe que a CPI está querendo avançar nessa questão judicial, né, de todas as investigações e bem além dos depoimentos, de documentos que já foram apresentados. Teve a questão da quebra do sigilo do empresário Wizard, que a gente não sabe se vai prestar depoimento. Omar Aziz não aceitou a possibilidade de um depoimento remoto, né, dele à distância, e Rosa Weber hoje manteve a quebra de sigilo do empresário, dizendo que o eventual gabinete paralelo é gravíssimo, né? Então a gente vê que é um avanço do ponto de vista de se buscar amparo jurídico para eventuais punições, né? Sim, do ponto de vista da investigação das ações e omissões do governo federal, a CPI avançou bastante. Essa questão do gabinete paralelo, né, que muita gente minimiza dizendo que o presidente pode ouvir quem quer, e de fato o presidente obviamente precisa ouvir conselhos, né, de vários setores da sociedade, mas é uma situação diferente, porque o que se tinha era um grupo de pessoas que fez dezenas de reuniões no Palácio do Planalto, agindo quase como basicamente um Ministério da Saúde paralelo, né, em que o que o Ministério da Saúde, o que o ministro da Saúde recomendava não era acatado, não era levado em conta. Então esse é um dos fundamentos aí dessa investigação que está mais avançado. Na questão da investigação dos governadores, quase não se avançou nada, né, e a gente viu pelo depoimento do Witzel que ele abriu um caminho aí, né, outros governadores que venham a depor, caso tenham um habeas corpus debaixo do braço, podem adotar uma estratégia parecida com a do Witzel, que é a de criticar o governo e na hora que não quiserem mais dar depoimento, ir embora. Só o do Amazonas que não quis nem comparecer, né? Exatamente, o Wilson Lima, do governador do Amazonas, que não compareceu, mas que ontem nós tivemos o depoimento do ex-secretário de Saúde do Amazonas, e que também foi um depoimento em que não se avançou muito em relação a esses fatos de desvio de recursos, até porque essas questões estão já sendo investigadas pela Polícia Federal. Então já há investigações em curso a esse respeito e já há conhecimento a respeito do que aconteceu em muitos desses casos. Então a CPI não conseguiu até agora avançar praticamente nada nesses pontos. E os senadores governistas acabam ficando com uma certa frustração em relação à expectativa que eles tinham exatamente da ampliação do foco da CPI, que incluiria estados e municípios, e estão vendo que os estados estão buscando esse amparo legal
para não ter de se expor demais, para falar apenas o que querem, né, os governadores, se ele, no caso deles irem ao prestar o depoimento, não é? E quando eles prestam o depoimento, aí vão contra a posição do governo federal, não é? O que se pode apurar contra os estados vai exatamente através das investigações da Polícia Federal mesmo, é uma questão de crime mesmo. Acaba virando um palanque, né, e corroendo ainda mais a imagem do governo federal, porque no fim das contas eles têm oportunidade, né, como aconteceu hoje com o Witzel, como aconteceu ontem com o secretário de saúde, em menor medida, oportunidade de apontar também para as falhas do governo federal e esquivar-se de falar do uso dos recursos nos estados. Então, de fato, os governistas até agora não têm conseguido avançar na estratégia deles. Agora, Diogo, os senadores governistas, estávamos falando deles, eles deram uma coletiva também, depois do término do depoimento de Witzel, e nós vamos conferir agora, daqui a pouquinho comentamos. Governador do Rio de Janeiro. Olha, infelizmente ele veio até o Senado para tentar fazer os senadores de palhaços, completamente descomprometido com a verdade, usando o palanque da CPI para fazer propaganda política, para mentir descaradamente, atacar o governo federal, e ficou muito ruim, ainda mais para mim, a imagem do que o Senado como um todo está passando em função da nossa CPI, porque nós temos um relator que responde a 17 processos do Supremo Tribunal Federal, perguntinhas casadas com alguém que é investigado por desviar aproximadamente 700 milhões de reais da saúde do Rio de Janeiro em plena pandemia. Então ele veio, falou o que quis, ouviu o que não quis, e quando percebeu que o bicho ia pegar com ele, ele correu como um covarde. Eu, posado e bom moço, preparado para fazer um palanque político. Aqui não é lugar para palanque político. Se alguém está pensando isso, está muito enganado. Veio aqui para se justificar e eu disse a ele que ele envergonhava a justiça brasileira. Um juiz que veio menosprezando a classe política para ser político e na primeira oportunidade fazer a lambança que ele fez. E foi cassado por unanimidade. Então ele não pode se queixar. É importante só mais um detalhe, porque ele veio tentar imprimir uma narrativa de perseguição política e responsabilizando diretamente o presidente Bolsonaro. Só que os fatos desmentem ele rapidamente. Ele começou a ser investigado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, junto com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E quando foi se avançando as investigações, descobertos os desvios de recursos públicos, superfaturamento de respiradores, o mau uso dos recursos que foram passados pelo governo federal ao governo do Estado de Janeiro, se chegou nele, aí sim, foi-se para a Polícia Federal de Investigação e o Superior Tribunal de Justiça passou a ser o foro adequado. Então ele teve um mandato suspenso por uma decisão, primeiro, do ministro Benedito Gonçalves. Decisão essa depois foi confirmada pelo Pleno, pelo órgão especial desta corte, ou seja, mais uma dezena de ministros. Foi cassado por uma comissão especial mista no Rio de Janeiro, foi composta por desembargadores e deputados por unanimidade também, e ainda assim ele quer fazer crer que está sendo alvo de uma investigação. Então ele foi condenado em todas as instâncias por unanimidade, numa investigação que começou no Rio de Janeiro, na polícia que era dele, subordinada a ele. Então não cola a narrativa de que o governo federal tenha feito alguma coisa para tentar prejudicá-lo. Qual a avaliação dos senadores da CPI até agora? Você quer falar, Marcos, dessa avaliação da CPI até agora? Você fala errado. Quer falar do quê? Bem, Da CPI até agora, que está acompanhando mais. o que nós temos observado ao longo do tempo é que a CPI não apura... Bom, nós estamos vendo os senadores governistas criticando a posição de Witzel, né, em relação a tudo que ele falou, a posição dele contrária ao presidente Bolsonaro. Nós continuamos aí com o Diogo Schelp. Diogo, é claro que haveria uma reação, não é? Sim, haveria uma reação, e nessa questão da narrativa, né, que o Flávio Bolsonaro falou e criticou, a gente precisa observar a esperteza de Wilson Witzel nesse depoimento, porque ele usa um argumento que é bastante plausível, que é o argumento de que o presidente tem tentado jogar nas costas de governadores e prefeitos a culpa, né, a responsabilidade pela destruição de empregos, pela destruição da economia, sem em nenhum momento dar aval e dar suporte
para medidas que são necessárias para combater a pandemia, né? Obviamente que é preciso de um respaldo do Estado para as pessoas que ficam desamparadas, mas também não dá para deixar o vírus circular à solta, como tem praticamente defendido o governo federal. Então, nesse ponto, ele usa um argumento correto, mas ele usa isso para se vender como inocente, né? Para dizer que sofreu uma perseguição política. Ele usa um argumento que, para muitos brasileiros, é factível, para defender algo que é altamente duvidoso. E daí dá esse nó aí nos senadores governistas que, obviamente, tentam apresentar uma versão contrária. Agora, qual a sua expectativa no geral em relação ao encaminhamento da CPI a partir de agora? Agora se tenta pegar esse gabinete paralelo que haveria da saúde, a gente percebe que vários deles não querem prestar depoimento, alguns conseguiram impedir a quebra de sigilo telefônico, sigilo bancário, junto ao Supremo, porque há decisões diferentes, posições diferentes dos ministros do STF, e cada caso cai com um deles, né? Então a gente não tem uma posição única do STF em relação a isso. Agora podem sair informações, inclusive eles estão pedindo quebra de sigilo também de empresas farmacêuticas. É aquela questão do porquê de se estimular o tratamento precoce, o uso da cloroquina. Você acha que se pode ampliar também aí o leque das investigações e se chegar a alguma conclusão por aí? Agora é a fase realmente da busca por materialidade desses fatos que foram apurados pela CPI. A CPI já tem uma história com começo, meio e fim, né, que é essa história de um gabinete paralelo, né, de um grupo de conselheiros do presidente que reafirmaram as convicções do presidente, as posições do presidente de procurar uma imunidade de rebanho, procurar um tratamento que desse às pessoas a sensação de que estão sendo curadas, que é a hidroxicloroquina, entre outros, e negligenciando as vacinas e contra isolamento social, né? Então tem essa história. Agora, essas quebras de sigilo vão permitir conferir se de fato havia essa comunicação toda, né, essa troca de informações que configurassem esse gabinete paralelo, e no caso dessas farmacêuticas, aí pode vir algum dado ainda mais incriminador, que é aquela história de seguir o dinheiro, né? Quer dizer, se há um favorecimento, né, se há nessas políticas de saúde pública, de distribuição de medicamentos, por exemplo, uma tentativa de favorecer determinados grupos empresariais, aliados do presidente, aí de fato se teria uma materialidade, né, um crime bem mais configurado, que deixaria o relatório final bem mais sério, bem mais comprometedor por parte do presidente ou de outras pessoas. Porque aí passa daquela fase que estamos vendo muita discussão se havia cloroquina endosso científico ou não. Você coloca uma divergência científica nesses depoimentos. Nesta semana ainda vamos ver depoimentos aí de médicos especialistas que defendiam o tratamento precoce. Nós já tivemos depoimentos de outros, tivemos a secretária da Saúde. Então a gente tem visto muita divergência e sendo tratado quase como uma ideologia, quando na verdade é ciência. Né? Você pode concordar ou não, né? Mas é ciência, não seria ideologia. Quem é governista gosta da cloroquina, que não é governista. Não se trata desse tipo de abordagem, né? Então talvez se chegue a alguma conclusão em relação a isso. A CPI não serve para dar uma palavra final em relação à ciência, né? Como algumas pessoas que foram depor na CPI já disseram, ciência não é questão de opinião, né? A ciência é baseada em evidências científicas, né? Você precisa de dados concretos que comprovem se um medicamento funciona. Então, não é esse papel da CPI. Agora, se a CPI puder avançar, né, e descobrir que por trás do investimento em certos medicamentos, por parte da promoção de certos medicamentos, havia um interesse econômico, aí, de fato, a coisa muda de figura. Perfeito, Diogo. Obrigada pela sua participação. Vamos aguardar os próximos lances. Há dúvidas também em relação ao depoimento de amanhã, né? Vamos ver como é que fica essa questão em relação ao empresário Wizard, qual vai ser a posição dele. Vai ter a quebra de sigilo, que já foi garantida pela ministra Rosa Weber. Então, por enquanto, muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos.